Hoje eu recebo um convidado com uma história bem diferente, do jeito que eu gosto de contar aqui no Lugar de Potência. Ele fez high school nos Estados Unidos, onde jogou futebol americano, e quando fez administração no INSPER, ele foi capitão do time de rugby. Ele começou a carreira no mercado financeiro, já foi headhunter e há 10 anos atua no Google, onde já passou por diversos projetos por diversos países. E como se não bastasse toda essa pluralidade, ele abriu recentemente o bar mais cool da cidade, o Sweet Secrets, que em pouco tempo já é o destino secreto mais concorrido aqui de São Paulo. Seja bem-vindo, Davi Politansky. Fala, Basag, obrigado. Muito legal a história aí, o resuminho que você criou. Muito obrigado pelo convite. E, Davi, eu quero começar já te perguntando dessa pluralidade. Você começou a sua carreira como sales trader, logo em seguida você chegou a ser headhunter, entrou no mundo de tecnologia, né, e hoje trabalha no Google. Quais foram os maiores desafios e aprendizados nessas transições de carreira? Porque não é que você saiu do banco A e foi para o banco B, você foi se transformando. Boa. Acho que como eu fiz o INSPER, né, o INSPER é muito focado no mercado financeiro. Então, a maioria das pessoas lá sai do INSPER e vai para uma das empresas do mercado financeiro. E foi o que eu fiz. Então, sair, o grande aprendizado do INSPER é muito focado no mercado financeiro. E aí, ao chegar no mercado financeiro, não é que eu não gostei, eu simplesmente não me vi lá no longo prazo. Eu gostava do que eu fazia, grandes conexões, muito aprendizado, mas nesse um ano e meio que eu fiquei lá, eu notei que no longo prazo não era o que eu queria. Da parte que eu mais gostava lá era a parte comercial, era a parte de relacionamento. E comecei a procurar outras oportunidades e em pouco tempo encontrei a oportunidade que você comentou como headhunter, na Huxley. A Huxley era uma empresa inglesa que estava começando as operações no Brasil. E aí esse foi o legal, né? Então não era só uma empresa que eu ia atrás de candidatos, era uma empresa que precisava achar novos contratos com empresas, mas também achar candidatos. Então era um networking puro, e acho que você sabe muito bem, a receptividade para headhunters é muito alta. Então era super legal porque eu sentava com grandes empresários do mercado financeiro que eu estava trabalhando antes para ter conversas de igual para igual. Então acho que foi super legal, era assim, reuniões diárias, 3, 4 reuniões diárias com esse tipo de executivos e também adorei, acho que a gente estava conversando, né? Para mim até hoje, depois de 10 anos em vendas no Google, acho que o Headhunter foi a minha maior escola de vendas. O produto, né, se é que a gente pode chamar de produto, são pessoas. E o que você vende é uma mudança de vida. Então, você vender uma pessoa para uma empresa, você mostrar que essa é a pessoa ideal é um grande desafio. E o outro desafio é você chegar nessa pessoa e falar, sai de onde você está, sai da sua zona de conforto e vai para um novo desafio, uma nova vida, né? Você troca totalmente a vida que você tinha antes para a nova vida que você vai mudar. Então, esse foi meu grande escola de vendas, mas assim, gostava muito, mas comecei a olhar um pouco para os lados também. E como headhunter, você ganha aquele perfil que você sabe se comportar numa entrevista como ninguém. E aí foi quando eu comecei a procurar e escolher realmente. Eu falei, cara, para onde eu quero ir? O que eu gostaria de fazer? Que mercado eu gostaria de estar? Então eu comecei a ver as melhores empresas para se trabalhar, as empresas que estavam mais crescendo em todos os mercados e já sempre tive uma paixão por tech. E aí eu acabei, dentro de tech, escolhendo 3 empresas e, como a gente sabe, e aprendendo como headhunter, procurei pessoas que eu conhecia nessas empresas. Dentro do Google tinha uma amiga, ela me indicou e em pouquíssimo tempo eu fiz todo o processo e comecei no Google há 10 anos atrás. E de que maneira, assim, você comentou já que você chegou no Google, mas como é que foi, assim, a tua atenção para o setor de tecnologia? Você já sempre foi aquele jovem ligado que tinha todos os devices ou foi algo que você foi se transformando depois? Acho que um pouco dos dois. Eu sempre fui muito conectado, sempre adoro gadgets, então sempre gostei muito disso. E sempre fui muito antenado à tecnologia, sempre li muito a respeito, mas não era aquele aficionado, né? Eu acho que o que me conectou muito com o Google foi um pouco conexão com tecnologia e mais as vendas, né? Eu entrei todos os meus 10 anos no Google são sempre referente a vendas. Comecei lá com novos negócios, então era muito esse perfil do headhunter, né, de muita conexão, de muito relacionamento, de prospecção. Então acho que o meu grande diferencial para entrar lá foi esse conhecimento tech, não de alto nível, mas a qualidade em vendas que me deu a porta de entrada lá dentro. E você é um cara que passou por muitos projetos, por muitos países.
Você planejou essa experiência internacional? Como é que foi esse processo de decisão? Na primeira oportunidade que você teve, você já foi? Como é que foi isso daí acontecendo? É isso, Basa. Eu sou apaixonado por viajar. Então, uma das paixões da minha vida mesmo é viajar. Então, em todas as oportunidades que eu sempre procurei, eu sempre visava tentar viajar. Então, em pouco tempo no Google, surgiu uma oportunidade lá de o Brasil cuidar de Portugal. E eu abracei, eu falei, levantou a mão e falou, vai sou ser eu. minha, criei o business plan, mostrei porque que fazia sentido, porque o headquarters do Google Europa é em Dublin, e então a decisão era Dublin ou Brasil. Então criei um business plan, falei por que fazia sentido, quantas vezes eu ia viajar, o que eu ia trazer, por que o brasileiro ia fazer mais sentido que uma pessoa da Irlanda. E aí criei esse business plan, foi aprovado e comecei a cuidar de Brasil e Portugal. Então aí comecei a viajar bastante para a Europa, e sempre que eu ia para a Europa passava um tempo em Portugal, aí ia para o headquarters, passava um tempo na Irlanda, e aí sempre tentava tirar um tempinho extra lá e conhecer a Europa. Então sim, o viajar para mim, eu sempre busco oportunidades onde não vou estar preso no mesmo lugar, onde eu vou ter a oportunidade de viajar. E antes de falar das viagens, tem um negócio que me chama a atenção. Puxa, você me parece todas as interações que a gente já teve, assim, muita atitude. Falar, não, eu sei o que eu quero, eu vou correr atrás e eu vou me conectar com as pessoas, eu vou estudar, eu vou fazer. Você sempre foi assim ou em algum momento você era a pessoa mais tímida ali, que talvez ficava com receio de dar o primeiro passo? Cara, sempre foi assim. Acho que desde da faculdade, eu era diretor de eventos da Atlética, diretor do rugby, então eu sempre tentava usar esse meu skill de social para gerar conexões. Então, desde o começo, eu entrei como sales trader muito pela questão do sales, não tanto do trader. Aí fui para essa questão de headhunter para relacionamento, entrei como novos negócios. Então, assim, acho que esse skill social é o que eu já tenho, e aí o meu esforço realmente de dedicação é o aprendizado, quando eu vou para uma nova área, de aí sim sentar e me dedicar muito a entender o produto, entender a área, entender os projetos. Poxa, então eu vou agora aproveitar que eu estou aqui na minha frente, uma pessoa que adora se conectar, e eu quero explorar um pouquinho. Você passou por 4 continentes diferentes. Eu queria explorar, conta um pouquinho os lugares que você passou e um pouco do que você aprendeu de cada cultura. Boa, legal. São assim, mundos extremamente diferentes. Eu acho que é muito importante ter essas experiências em todos os continentes, porque acho que tem muitas empresas que tech, elas são americanas, e eles pensam muito na estratégia americana e tentam replicar. Esse projeto que eu tive uma presença global, foi muito para tentar entender os desafios de cada uma das regiões e demonstrar para o headquarters qual que é a estratégia que devia ser feita em cada uma delas, por conta da peculiaridade da região. Então acho que a Ásia para mim foi a mais única, que eu mais gostei, porque cada país é um mundinho diferente. Acho que a América Latina, por mais que são muito diferentes, dá para agrupar um pouco mais. A Europa agrupar um pouco mais, mas a Ásia não. Você vai lidar com o japonês, você vai lidar com o chinês, você vai lidar com o australiano, você vai lidar com Singapura, com Filipinas. São pessoas e culturas totalmente diferentes que você tem que saber aprender como lidar com eles, se adaptar para fazer negócio. Então, eu liderei esse time na Ásia por um tempo, onde tinha um funcionário em cada uma dessas sub-regiões, e era isso que eu tinha que fazer. Eu tinha que sentar com ele e entender os desafios dele. Não os desafios do Google quanto ao produto, mas os desafios da pessoa do Japão que lidava com os japoneses quanto a negociar o produto. Então era realmente entender os desafios, aí ajudar. Não era chegar, no Brasil eu faço dessa maneira, no Portugal eu faço dessa maneira, mas entender realmente os desafios de cada uma das regiões. Então, assim, você sabe que o japonês é um pouco mais firme, assim, o japonês é aquele não é não, sim é sim, diferente do Brasil. Às vezes você consegue transformar um não num sim negociando, muitas vezes você consegue um relacionamento, vender o produto mais caro, porque você é mais próximo dessa pessoa. Na maioria dos países da Ásia, não. É realmente uma negociação, você tem um melhor produto, você pode cobrar mais caro. Se você tem um produto mais caro e parece com o do outro competidor, ele não vai escolher seu produto, não importa o quão próximo você seja. Então, acho que isso que é super interessante, é você entender cada uma das regiões, cada um dos mercados e saber se adaptar. Adorei. A gente falou do Japão aqui, mas eu não vou deixar passar esses outros países. Singapura. Boa. Singapura é o headquarters do Sudeste Asiático do Google. Então é o maior escritório do Sudeste Asiático. Cuida de
mais de 10 países, então todos os países lá em volta, Filipinas, a própria Singapura, Vietnã, todos esses países em volta de Singapura, ali é o headquarters. Então aquele escritório é o mais, assim, com mais pessoas de diferentes países no mesmo escritório. Então ali não tem uma cultura única. Diferente do Japão, você vai para o Japão, é uma cultura firme e única. Então ali é diferente como lidar com aquela região. É muito mais você fazer uma estratégia para o Sudeste Asiático do que para Singapura. Então você entender os maiores mercados do Sudeste Asiático, entender quais são as culturas do Sudeste Asiático e aí sim montar essa estratégia. E assim, o Sudeste Asiático ele é mais, vamos falar, mais para a América Latina do que para o norte da Ásia. Pessoas são mais abertas, são mais calorosas, são mais amigáveis. Então é uma cultura mais aberta nesse sentido. E tem algum hábito, alguma coisa que você trouxe dessa experiência na Ásia e que você vê até hoje te influenciando? Acho que não só da Ásia, mas de todas as viagens você aprende muita coisa e traz. Eu acho que você manter um relacionamento diferente de acordo com a pessoa, você aprender a cultura da pessoa e se adaptar a ela, né? Porque no Brasil, querendo ou não, a gente acha que todo mundo tem uma cultura parecida e warm e receptiva, e às vezes não. Então, aprendendo isso em outros países, você consegue se adaptar também aqui na América Latina. E essas mudanças que você teve, você já contou da escuta, quanto ela foi importante, mas quando eu olho, puxa, primeiro você mudou de setor, aí mudou de país, mudou de área já dentro do Google. Sim. Você tem algum framework, alguma estrutura mental, que a hora que você vai pegar algum desafio novo, seja regional ou de negócio, que você fala assim, pô, eu vou me preparar agora para dar certo aí nesse novo desafio? Sim. A primeira coisa que eu faço quando eu troco de área ou de projeto é realmente entender como ele está sendo feito no atual momento. Então, entender quem são os top performers atuais, entender como eles estão trabalhando. Aí, um primeiro momento é o hard work, é realmente sentar, trabalhar duro, para você tentar se comparar esse top performer lado a lado com o trabalho duro. E aí, num médio prazo, depois desse trabalho duro, é inovação. Parar, falar... Não é o trabalho duro que vai... O trabalho duro vai te gerar o 120%, né? O 150%. E aí depois, se você está nesse nível do 120, 150, parar, está trabalhando horas extras, parar e tentar, num segundo momento, com 100 horas extras, fazer a mesma coisa. E num terceiro momento, minimizar mais ainda o tempo para você conseguir inovar e do 150% para o 250%. Então, primeiro parar, sentar, aprender, entender... tudo, né? O produto, os processos, como os melhores funcionários estão trabalhando hoje, replicar com o trabalho duro, aí tentar minimizar o tempo que você faz as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo e depois minimizar mais ainda para ter aquele espaço de falar onde é o extra mile, né? Que o Google tanto fala do moonshot. Como que eu vou trazer o moonshot para o que eu estou fazendo agora? E você teve uma formação muito boa, muito sólida, mas o ponto que eu quero explorar contigo... O que essa formação não te preparou para liderar pessoas? Você teve que aprender ali na prática, batendo cabeça para engrossar a casca aqui para o que você vive hoje. Eu acho que a formação não preparou nada, de verdade. Eu acho que o INSPER ele te prepara para o mercado financeiro, não te prepara para ser um líder de empresas, né? Por mais que ele te chama de administração de empresas, ele é focado no mercado financeiro. Então ele te prepara muito para você ser um grande profissional no mercado. Mas, na hora que você consegue essa posição de liderança, foi realmente na raça. Foi aprendendo e, assim como eu falei, aprendendo da mesma maneira como se fosse um projeto novo. Assim, eu me conectei com os grandes líderes que eu conhecia dentro do Google, que aí, de novo, o relacionamento era muito importante. Acho que tanto externo quanto interno, isso é extremamente importante. Então, tendo 10 anos no Google, antes de virar líder, já tinha um network muito bom e eu fiz questão de sentar com os grandes líderes dentro do Google para sentar, entender como que eles lidavam com as pessoas, como que era ser um líder do Google, na cultura Google. Assim, as pessoas que me falavam, esse é um grande líder, eu queria tomar como referência. E aí é muito você pegar todas essas pessoas e conhecimentos e criar o seu, né? Você nunca pode replicar alguém, Você tem que entender o que tem de melhor, que acho que é até um pouco que leva no suite, né? Você entender o que tem de melhor em cada um dos lados e criar o seu perfil e o melhor para a sua equipe no final das contas. Mas um ponto que eu já quero te deixar muito tranquilo, Davi, ou não, para quem está nos escutando,
é que até hoje eu não me lembro de ter entrevistado alguém que falou que a faculdade, a universidade preparou para ser um líder. Exato. De maneira geral, falando assim, pô, eu aprendi economia, aprendi administração, aprendi engenharia, pô, mas definitivamente, assim, para ser um líder foi na prática ali, batendo cabeça. Acho que por isso que me motiva tanto produzir conteúdo na internet, né, Instagram, rede social, esse podcast, Legal. de levar conteúdo e falar assim, gente, putz, vamos organizar um pouco essa experiência de tanta gente que já bateu cabeça e vamos levar esse conhecimento para a turma errar em coisa nova. Acho que não precisa ser tão duro quanto tá sendo. Mas o ponto que eu quero explorar contigo, você falou que você conversou com muita gente bacana. Sim. O que você lembra de insights que essas pessoas te deram? E aí você foi colocando, óbvio, como você comentou, depois eu vou colocar o meu estilo. Mas o que você lembra que as pessoas vão te dando de dicas? Acho que uma grande dica que eu levo muito a sério é que o seu crescimento como líder depende do crescimento do seu time. Então, você empoderar o seu time quer dizer que no final, o seu time indo bem, você está indo bem, né? Não é assim, eu gosto muito desse tipo de liderança onde não foi o líder que fez, né? Foi o time, e o time fazendo muito bem, isso vai respingar no líder de maneira completa, né? Então tem grandes funcionários, todos performando muito bem, você motivando eles estando bem, felizes, performando, quer dizer que o líder está fazendo um bom trabalho. Porque às vezes o líder ele tenta absorver, falar, eu estou fazendo isso, entregando isso, mas não, é o time em conjunto que está entregando isso. Então eu gosto muito de empoderar o time. Eu acho que a outra questão que o Google motiva muito é uma cultura onde as pessoas estão felizes no final das contas, né? Ninguém está insatisfeito, está estressado. Numa reunião todo mundo tem a liberdade de participar, de dar opiniões, por mais que vai muito fora do que você está tentando fazer, do seu projeto atual, ter uma zona de conforto para todo mundo ter uma liberdade de expressão e estar contente com a decisão final, né? Então acho que esses são dois pontos que eu levo muito em consideração com a equipe. E agora eu queria te perguntar sobre o Sweet Secrets. Cara, Boa. pouco tempo já é o destino secreto mais concorrido de São Paulo. Como que surgiu essa ideia? Boa, legal. Cara, eu sou sócio de alguns outros bares, né? Então eu gosto muito desse ramo. E o Sweet Secrets vem muito das viagens. Assim como eu falei que a ideia é sempre você pegar um pouco dos melhores ali e criar o seu perfil de liderança, é uma coisa parecida que eu fiz com o Sweet. Então, com todas essas viagens, né? Hoje eu completei com a minha esposa 66 países esse ano. E a gente gosta realmente muito de viajar, é minha paixão. E a gente tenta conhecer lugares incríveis no mundo inteiro. E a gente foi conhecendo esses lugares. Então eu passei um bom tempo fora pelo Google, nessa liderança global. E ao voltar para o Brasil, você chega num país tão incrível, ainda São Paulo, num estado e cidade onde tem um desejo por exclusividade, por coisas incríveis, onde tem pessoas que têm a possibilidade de ter um ticket médio para frequentar lugares desse tipo, e eu não via que tinha um projeto na proporção que existe nos outros países. Aquele lugar que você vai para Nova York, chega no Brasil e fala para seus amigos, eu fui num lugar que vocês não acreditam. Eu fui para Singapura, fui naquele lugar, é de outro mundo, foi uma experiência. Fui para o Japão, tem vários desse tipo. E aí eu senti aquele famoso o Blue Ocean, né? Falar, não existe, e a demanda ela existe. Então eu comecei a pegar todas essas referências principais que eu vi lá fora, dos projetos que eu me apaixonei, e comecei a desenhar esse projeto. Junto com o Google foi realmente muito mais desenhar do que depois tentar executar. Mas você ia colecionando essas ideias? Exatamente. Era foto, você escrevia? Qual que foi o processo aqui? Porque imagino que em determinado momento você chegou ali para o arquiteto e descarregou Sim. nele. Mas qual que foi o processo, vamos lá, de curadoria dessas ideias? Era muito isso. Era sempre que ia num lugar, eu tentava achar esse ponto de referência daquele país. Qual que é o lugar mais cool desse país? E eu tentava visitar, eu tentava entender qual que eram todas as experiências daquele lugar. Experiência de como eu chego no lugar, experiência de gastronomia, mixologia, arquitetura, música. E eu ia tentando entender por que aquele lugar era o mais cool. Então, de todos os países eu ia fazendo isso. E minha esposa, blogueira, então ela sempre também conseguia os acessos nesses lugares, que às vezes eram mais difíceis. Então, realmente, eu ia trazendo de cada viagem uma foto, um vídeo, e ia desenhando meu projeto. Ele foi desenhado durante muito tempo e depois
porque por conta do Google não tinha tanto tempo para executar, e depois foi realmente isso, né? Eu achei os sócios certos para conseguir botar o projeto de pé estando no Google. Assim, eu não tinha como estar no dia a dia do projeto, então foi muito mais achar assim, sempre a equipe certa, os sócios certos, pode falar, as consultorias certas de cada um desses pilares que eu te falei para criar esse projeto tão único. E vamos dar um pause que eu quero falar bastante do projeto, mas eu quero talvez mover um pouquinho mais rápido, porque talvez o pessoal aqui está curioso, mas que bar é esse? A pessoa chegou hoje na frente do Sweet Secrets, o que ela vê, quando ela entra, o que ela enxerga, qual que é a experiência? Coloca um pouquinho aqui o que é o trajeto aqui da experiência de quem chega lá no Sweet. Boa, vou tentar contar o máximo possível, como ele sabe, é um grande segredo, né? Então, assim, o conceito principal, né, que eu quis criar é uma experiência. Você não chamar de bar, você não chamar de restaurante, realmente você falar, no momento que você entrou, ao sair, eu participei de uma experiência. E para mim o conceito que mais existe experiência em tudo que eu visitei foi o conceito Speakeasy. Então o conceito Speakeasy são os bares secretos da lei seca dos Estados Unidos, onde as pessoas escondiam a destilaria ou o seu próprio bar com amigos atrás de business existentes. E isso hoje ficou muito popular, onde você tem um business na frente que esconde um bar secreto atrás. E foi esse o conceito que eu criei. Então, quando você chega no Sweet Secrets, no endereço secreto, ele é uma loja de doces, extremamente lúdica, onde já chama muito a atenção, mas é simplesmente uma loja de doces. Ela tem todo um conceito de uma fábrica de chiclete que explodiu e tem gomas de mascara espalhadas por tudo quanto é lado, na rua, no teto, tem uma fábrica também no teto. Então é justamente para ser um lugar extremamente lúdico já na fachada e na entrada. Então mesmo você não sabendo o que tem lá atrás, já é uma coisa que chama a atenção. Mas aí que começa a experiência para quem foi convidado. Então você é convidado, assim, eu nunca conto para ninguém tudo, eu falo, vem aqui no endereço, eu quero te mostrar meu novo projeto, e a pessoa chega numa loja de doce. E aí que começa a experiência, né? Esse cara me chamou às 8, 9 da noite, uma loja de doces, sexta-feira, eu podia estar saindo, jantando, e aí começa essa experiência secreta, tem todo um ritual que essa pessoa vai passar para poder entrar no bar secreto, né? Tem toda uma experiência que envolve atores, envolve um storytelling, e aí quando você chega no bar é um contraste muito grande do que você tem na frente, né? Ele vai muito mais para o conceito nova-iorquino e londrino na questão de arquitetura. Eu vou tentar não dar spoiler, porque claro, eu conheço aqui, então eu vou tentar me segurar aqui, mas o que eu posso dizer, um bar de quase 300 pessoas, 2 andares, um cardápio maravilhoso assinado pelo chefe Luiz Felipe do Evai e uma carta de drinks que eu sou suspeito ali, fantástica do que vai ser encontrado. Mas eu acho que para mim tem um ponto interessante, é a diversidade de público que você consegue atrair, porque assim, muitos desses lugares você tem um público muito claro, né? Então você tem o pessoal ali da moda, o pessoal que é no mundo corporativo, ou se não o pessoal da música, e a sensação que eu tenho é que eu encontro todo mundo lá. Exatamente. Então, assim, aí esse foi o outro conceito que eu quis trazer para o Brasil, que eu não via muito bem explorado também. Então, ele além de ser um speakeasy, um bar secreto, ele é um members club. Então, ele é um bar somente para membros. Esses membros foram convidados pelos sócios inicialmente, e esses membros são quem tem acesso, né? A gente deu um cartão dourado, esse cartão dourado lindo, o Baza recebeu dele, dá o acesso ao bar e dá o acesso para você fazer reservas para outras pessoas. E aí o conceito de quem a gente quis chamar esses membros iniciais foi o que a gente chamou de pessoas influentes. E tentando fugir um pouco da palavra influente dentro de mídias sociais. Pessoas influentes dentro dos seus próprios ramos. Então, não necessariamente um grande médico, ele vai ser grande no Instagram. Ele pode ter poucos seguidores, mas é uma pessoa renomada, uma pessoa que você vai estar lá presente no bar, você vai saber quem é e vai estar feliz por estar lá. Então, a ideia é todo esse tipo de pessoas, então empresários, executivos, atletas, advogados, médicos, estarem no mesmo lugar e estarem felizes e bem de se ver com essas outras pessoas. E aí eu acho que um grande fator que ajuda muito a ter essas pessoas também é o fato de a gente não permitir tirar fotos. Quando você entra no bar, é colado um adesivo e é pedido para você em toda a comunicação da reserva e da visita para não tirarem fotos. Então eu acho super legal não tirar fotos porque ele
ele inclui várias coisas. Você viver o momento. Então, acho que tem muitas coisas instagramáveis lá dentro que vai chegar e você vai vivenciar, vai prestigiar esse momento. Tem o fato de você não ter que... vai ter uma atração lá dentro, você não vai ficar filmando, você vai também viver esse momento, ninguém vai tirar foto. Então, é um momento que você vive lá como se estivesse realmente num speakeasy de Nova York de 1930, 1920, que não existiam fotografias. Posso contar que tem uma fábrica de gelo lá dentro? Pode, já contou. Não, exatamente. Isso foi uma inspiração que a gente teve de um bar peruano, que nosso mixologista tem no Carnaval do Peru. Ele que fez todo o nosso cardápio de drinks, inclusive drinks autorais. E a gente trouxe então uma fábrica de gelo que fica no mezanino. Ela fica toda exposta. Então durante a noite você vê o nosso chefe do gelo produzindo gelos. Ele faz a esfera, o cubo, o diamante. E você vê durante a noite ele produzindo e em 5 minutos esse gelo está no seu copo. Então é super legal você ver isso acontecendo. E a gente usa a fábrica de gelo para drinks autorais também. Então um dos drinks é servido num copo feito de gelo. Outro drink que é vou dar um spoiler, que chama Rainbow Collins. É um copo de Tom Collins, que ele é comprido, tem gelos de diferentes sabores e cores. E aí quando a gente bota o drink, ele começa a derreter, que forma um arco-íris. Mas não só isso, como ele começa a derreter, cada gole tem um sabor diferente, porque o gelo começa a derreter com sabores diferentes. Prometo não dar mais spoiler aqui, senão eu vou ficar contando tudo aqui. Mas, gente, super recomendo aqui, desde que eu conheci quase toda semana, eu tô por lá encontrando o Davi. E, Davi, como é que você descreveria o seu mindset para você chegar até onde você chegou hoje? Boa. Eu acho que é muito o que eu conversei um pouco no começo, né? É uma dedicação árdua no começo, juntando com a inovação. Então, acho que eles andam muito em conjunto, né? Acho que não adianta você ser só do relacionamento ou só tentar inovar se você não estudar, entender o produto, se dedicar aos processos e aí sim você começar a usar o seu relacionamento e sua inovação para transformar o business, né? O que eu mais gosto dentro do Google e nos projetos que eu entro é realmente a inovação e transformação. Mas você não chega nesse business já inovando e transformando. Você tem que realmente estudar, entender, aprender, e entender todos os processos, né? E respeitar tudo isso para depois conseguir fazer o moonshot. E você comentou rapidamente da tua esposa aqui. Acho que primeiro eu vou falar, faz a propaganda dela aqui. Boa. E eu quero te perguntar o que você aprende com ela, porque ela vive um mundo também, que é um mundo que eu imagino que deve te dar muitos insights no dia a dia, que é a hora que você começa a juntar tudo isso, né? Desde a tecnologia que você vive no Google, o conceito aqui do Speak Easy. Conta um pouquinho aqui o que você aprende com ela e faz a propaganda dela aqui também. Então como eu comentei, né? É a Alessandra Stockler, esse é o blog dela. Ela é uma blogueira de lifestyle, muito focada em viagens. E, assim, para mim é muito bom porque eu viajo junto e a gente acaba viajando pelo Instagram e para lugares incríveis e tendo experiências incríveis. O que me ajudou muito a criar o Sweet Secrets. Então, ela é um braço aí muito forte para eu entender se faz sentido ou não faz sentido, porque ela entende muito bem nessas experiências, por parte da vida dela viver essas experiências. Então, sempre que eu estava tentando criar um conceito, falar, será que eu não boto foto? Será que eu crio dessa maneira, o copo dessa outra maneira? É uma pessoa que entende muito de experiência, né? Que gosta de vivenciar essas experiências diferentes. Então, foi tudo precisava da aprovação ali dela, porque fazia muito sentido a opinião dela. Ela trabalha com vendas também, fora isso. Então, é uma pessoa que realmente a gente se completa aí. Davi, eu te conheço há algum tempo e eu nunca te vi mal, cara. Qual que é o seu processo quando você não acorda 100%? Porque ninguém acorda todos os dias bem, mas você tem algum ritual, assim, a hora que você faz um self-check, você fala assim, cara, não tô bem hoje, o que você faz? Boa. Primeira coisa que eu acordo é meu expresso, ele é essencial. Meu dia não começa sem meu café, aquele expresso que te abraça por dentro. Então esse expresso já me dá aquele energia para começar a pensar. Eu rezo toda manhã, acho que isso também me dá um pouco qual a palavra que eu posso usar? Me faz me concentrar um pouco mais e pensar e agradecer por tudo, então isso me dá uma motivação extra e eu acho que não tem nenhum ritual assim muito único que me faz ter essa disposição. Acho que é muito gostar do que eu faço. Eu acho que eu tenho
o que eu criei, o Sweet Six, é uma paixão, então eu acordo motivado, já pensando como é que vai ser o dia, o que está acontecendo. O Google é uma outra paixão, eu gosto do que eu faço, eu gosto da empresa. Então é muito mais isso, é você acordar e não ser aquele, putz, mais um dia, pelo contrário, né? Quais vão ser os desafios do dia? Você ter o prazer de falar que eu vou ter desafios e lidar com eles. E qual foi o feedback mais duro que você já recebeu e que você acredita que foi o turning point aí de um desenvolvimento importante? Uma pergunta. Eu acho que um dos feedbacks mais duros foi realmente você aprender a lidar com feedbacks. Então, acho que quando você é mais jovem, você realmente está crescendo, está entregando resultados, você se acha um pouco que você está, na maioria das vezes, certo, que você está entregando resultado, né? Porque você está, assim, eu sempre, em vendas, entreguei sempre acima do que era esperado e, ao mesmo tempo, era muito nessa questão inovador, não respeitava tantos processos, porque eu queria muito mais vender do que fazer os processos. E eu aprendi com o tempo, com feedbacks, que o feedback é extremamente importante, né? Ninguém vai te dar um feedback para o seu mal. Então, por mais que você está performando bem, se você recebe um feedback, escuta esse feedback, absorve esse feedback e tenta executar contra o feedback, né? Contra no sentido positivo da palavra, porque ninguém vai te dar um feedback. Se você está em top performance, o seu manager ali não vai tentar te botar para baixo. Então, ele quer sempre o seu melhor. Então, acho que então, o feedback que eu recebi foi... aceite o feedback, respeite o feedback. E depois que eu escutei isso, realmente, sempre que eu recebo feedback, eu não vou contra, eu não respondo, eu absorvo, tento entender o porquê que eu recebi ele e tento agir para melhorar em respeito dele. Mas essa é a parte conceitual. E na hora que o sangue ferve, como é que a gente lida com isso, né? Porque, de novo, tem aquele feedback que bate ali no fígado, dói. Então, é exatamente isso. Eu aprendi a não responder na hora o feedback, né? Eu falo assim, normalmente, quando vem esse feedback pesado, eu não respondo, por mais que eu tô com sangue quente. Essa hora que você responder vai ser a hora errada, porque você está recebendo uma crítica no final das contas. Então, se você não entender a crítica no detalhe, você pode dar a resposta errada. Então, normalmente, quando eu recebo um feedback desse, eu peço um tempo para a pessoa, falo, obrigado, queria entender só um pouco melhor, eu vou, de acordo com o que você me falou, eu vou ver realmente se eu estou fazendo o que você está falando e queria conversar com você depois para te responder quanto ao seu feedback. Então, eu acho que a resposta com sangue quente, na maioria das vezes, não vai dar certo. Até na hora de mandar um e-mail, às vezes você está... aconteceu alguma coisa, você recebeu um e-mail, se você responder na hora, no dia seguinte você vai ler e você fala, nossa, não deveria, precisava ser tudo isso. Então, normalmente, dorme com o feedback, né? E no dia seguinte você tenta responder. Você sabe que eu, por muito tempo, implementei essa técnica que você falou, porque você está ali no trabalho, começa a pingar uns e-mails ali que já ferve o sangue. E eu também, no início da minha carreira principalmente, já respondi ali e ficava aquela disputa. E aí eu escutei uma dica que eu levo até hoje. Faz o seguinte, escreve o e-mail, só que não manda. E aí, espera algumas horas. Se não for urgente, espera um dia. Como você falou, dorme com isso. E no dia seguinte, lê o que você escreveu, até para que seja um processo de autodesenvolvimento. Você perceber o quanto que você, de cabeça quente, pode ser diferente do que você gostaria de ser percebido. E isso, para mim, foi algo assim interessantíssimo, porque assim, hora ou outra eu escrevo um e-mail, eu guardo. E aí, a hora que eu olho, eu falo assim, nossa, ainda bem que eu não mandei. Ia ter feito uma bobagem gigantesca. E para mim, hoje, o grande desafio é o WhatsApp. Porque o WhatsApp, talvez, é o que te exige o imediatismo ali da resposta. Então, hoje, normalmente, eu erro mais no WhatsApp do que no e-mail, porque o WhatsApp está sempre puxando. Então, eu já comecei, eu leio a mensagem muitas vezes, não respondo e vai dar lá o azulzinho de lido. Eu marco de novo como não lido e falo assim, depois eu vou ver o que eu faço. Mas se eu responder agora, vou ter algum ponto. É legal, é verdade. Não, faz sentido. E é muito o que você falou, né? O WhatsApp ele exige um imediatismo. E esse imediatismo pode trazer um estresse, nem com a pessoa que te mandou, mas você está num momento rápido, estressado, e você manda uma mensagem que você nem releu, porque você queria dar um check ali na mensagem e acaba não sendo ideal. Acho que até aconteceu recentemente.
E aí, tanta coisa que a gente falou aqui, Davi, eu queria tentar talvez sintetizar do que a gente falou, até eventualmente pontos adicionais. A hora que você olha para o teu perfil hoje, o que veio de fábrica e o que você teve que se desenvolver para ser a versão que você é hoje? Legal. Eu acho que esse perfil sociável e comercial foi uma coisa que, acho que desde jovem eu tinha um skill, eu gostava muito. Eu acho que o perfil assim, produto mais técnico foi uma coisa que eu tive que desenvolver muito, me dedicar muito. Não era o meu perfil entender no detalhe o produto, era muito mais no comercial, no relacionamento e com o tempo no Google, principalmente com os produtos que a gente vende. Se você tem que se aprofundar no produto, você tem que conseguir sentar com uma pessoa, com um CTO e conversar de forma comercial, mas com embasamento técnico. Então foi uma coisa que para mim não foi simples, sempre parar e estudar. Eu gostava muito mais do lado comercial. E é o que a gente falou, né? A liderança. A liderança foi uma coisa que tive que desenvolver andando. Você virou líder, agora você está liderando pessoas, aprenda a lidar com isso, das maneiras que eu comentei, né? Falando com outras pessoas, lidando com o time. Então acho que foi acho que o perfil mais comercial, aí depois a dedicação para aprender, lidar com processos e conhecimento, e depois a liderança mais recentemente. E Davi, como é que sua voz interior fala com você? É uma voz que te dá porrada, que te acalma, que te motiva? Como que essa vozinha ali fica no teu ouvido? Acredito que é uma voz muito motivacional. Eu acho que é uma voz que sempre me fala que eu consigo fazer coisas difíceis, né? Vai que você vai conseguir. Então é muito mais pro motivacional do que porrada. Então eu gosto muito da minha voz interior porque ela me dá uma liberdade. Muitas vezes você se frustra porque não vai ser possível essa motivação que ela te deu, mas na maioria das vezes, ao contar a história final, dá certo. Então eu gosto muito dessa voz interior. E qual que é o sonho que você não realizou de criança, que você tinha ali no seu radar aí, a vida te levou para outro caminho? Deixa eu falar que eu estou realizando agora. Acho que um dos meus sonhos não necessariamente era um bar, mas era ter a minha empresa. Eu tenho uma família meu pai tem empresa, minha mãe tem empresa. Então eu fiz administração de empresa inicialmente pensando nisso. Então acho que agora faz poucos meses eu realizei esse sonho de criar uma empresa do zero, criar um conceito único e empreender, né? Eu acho que tem muito esse sonho e é difícil você dar esse first step. Então acho que era esse. Ainda está se realizando, né? Acho que é um projeto que ainda vai crescer muito. Mas acho que esse era o sonho. E Davi, chegamos agora no momento Headhunter. Qual é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Legal. Boa. Então, assim, de acordo com a vaga, eu pergunto para a pessoa quais são 3 ou 4 skills que a pessoa acredita que precisa para aquela posição. Eu acho que é uma pergunta muito interessante, porque ela pode ir de diversas maneiras, né? Porque acho que a palavra skill ela é muito aberta. Então, entender para onde o candidato vai levar essa resposta é muito interessante. Se ela vai levar para soft skills, hard skills, ou coisas mais pessoais, coisas mais profissionais, contar histórias, dar uma resposta mais completa. O que ela tira da caixa de ferramenta dela que ela entende que é importante para entregar o resultado que aquela posição precisa, é isso? Exatamente. Porque não tem uma resposta certa, né? Por isso que é legal. Uma resposta aberta, que ela pode ser isso, ou pode ser extremamente completa, que ela vai falar o skill, vai explicar o porquê do skill, como ela tem esse skill, como ela usa esse skill. Então você já vê assim, o nível da pessoa de como vai responder completo ou não, né? Onde eu tenho que fazer follow-up questions ou não, e que tipo de skills ela realmente acha que tem e como ela usa esses skills. Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Eu acho que assim, eu gosto muito da cultura do Google, né? Então a gente, inclusive, parte do processo do Google é para analisar se tem essa cultura. Então, assim, normalmente quando a pessoa tem aquele perfil, como eu trabalho muito na área comercial, aquele perfil muito competitivo, que quer ser melhor que os outros, que quer botar os outros para baixo. Aquele cotovelo levantado, esbarrando para todo mundo. Falar, é meu, eu vou ser o melhor. Não, assim, eu realmente gosto de um time que trabalha em conjunto para o mesmo resultado. Então, quando eu sinto que é uma pessoa que vai fazer o melhor para chegar no resultado, mas sem pensar no todo, no time, na empresa, é um perfil ali que eu tento estar mais distante. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Boa.
Eu acho que eu tenho dois perfis muito diferentes, né? De acordo com a pessoa, né? Para mim, e no Google foi sempre comigo, foi assim comigo. Quando você está entregando resultado, você tem toda a liberdade, né? Você não tem aquele chefe que está muito próximo em cima, mas a partir do momento que você não está entregando resultado, eu realmente troco o meu perfil de chefe. E eu acho que aí quando não gostam de trabalhar comigo é quando chega nesse ponto, né? Porque realmente aí eu quero entender pipeline, o que você está fazendo, como está seu dia a dia, porque daí sim eu preciso tentar interferir, tentar ajudar, tentar entender no detalhe, aí eu tento estar um pouco mais micromanagement, mais para ajudar, mas aí realmente num curto prazo, para uma pessoa que tinha uma liberdade e estava entregando, ela já está um pouco frustrada que não está entregando e o chefe dela troca o perfil para estar muito mais próxima, então é normalmente quando eu frustro. Acho que no longo prazo a pessoa entende, começa a melhorar, mas acho que nesse curto prazo de transformação é onde gera um pouco de atrito. E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje? Eu acho que a carreira no Google, né? Eu acho que esses 10 anos para mim foram incríveis. Eu amo a empresa, acho que é uma empresa incrível que abre portas e eu cresci muito lá dentro, né? Então eu comecei uma pessoa super júnior lá dentro e hoje head de uma equipe de vendas na América Latina com experiência internacional. Então eu acho que querendo ou não, 80%, 90% do currículo ali é o Google, mas eu acho que a trajetória lá dentro, os resultados, as pessoas que eu conheci, tanto dentro e fora, por conta do Google, é o que eu mais gosto e tenho orgulho. Quem sabe daqui a alguns anos o Suite vai estar em cima disso. Acho que o Suite hoje está começando a história dele, mas acho que hoje o Google é o grande destaque. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Boa. Perguntar para o Baza o que ele acha que eu deveria fazer no Suite Secrets para alavancar ainda mais esse começo. Puxa, a gente até tem conversado sobre isso e uma coisa que me vem à cabeça é como você consegue conectar as pessoas, porque você consegue atrair tanta gente interessante, tanta gente diversa, tanta gente querendo construir e ter projetos. Então, para mim, eu acho que a chave talvez o que vem se falando tanto de ecossistemas, né, que você cria aquele ecossistema, aquela comunidade. O Suite Secrets, me parece que criou uma comunidade ali que você atraiu muita gente diferente, mas que tem uma característica. Pô, é todo mundo querendo construir, querendo fazer, cada um na sua área e tá tudo certo, mas eu acho que é uma questão de você ser um maestro, de pegar tanta gente diferente, como eventualmente vai se conectando. É interessante, puxa, eu levo muita gente do mundo corporativo lá, mas eu levo também gente do esporte, né? Como hora outro você me vê. Então, acho que assim, para mim essa diversidade é o que eu vejo que talvez você tenha uma plataforma na mão que começa pelo seu desenvolvimento, porque eu acho que quanto maior diverso o público que você anda, maior a chance de você enxergar pontos cegos do seu desenvolvimento e como você pode lidar. Como você pode criar valor para as pessoas, porque eu acho que o sucesso na vida está em como você vai criando valor para muita gente. Essas pessoas te reconhecem como alguém que tem um ativo ali de fazer essas conexões. Eu acho que o quanto que isso daí também naturalmente impacta na forma de você desenvolver a sua criatividade. Porque se eu perguntava assim, pô, mas o que vem então depois do Suite Secrets? Calma, peraí. Olha só já o que já foi construído, mas o que você acha? Eu acho que faz total sentido. O networking lá, ele tá muito claro, muito puro, né? É um lugar onde as pessoas vão sem intuito de se conectar, então não é forçado, mas como é um público muito diverso, as pessoas se conectam. E aí, estando lá presente na maioria das noites, eu acho que faz muito sentido tentar conectar, né? Eu acho que já acontece muito, desde do Eli me conectar a você, assim, eu hoje faço parte do Alma, pelo meu network que eu criei lá, então acho que já está abrindo portas, mas eu acho que esse é o grande desafio, né? Como não ser uma conexão para mim, mas eu conseguir ajudar pessoas a se conectarem. Eu vejo com certeza uma grande oportunidade, mas ao mesmo tempo um grande desafio para entender como fazer isso, mas eu concordo com você, a hora que conseguir virar esse maestro, aí não é nem moonshot, né? Eu acho que é acima disso. E chegamos agora, Davi, no momento Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Caramba. Eu acho que eu sou um pouco um nerd também, um pouco geek. De desenho animado, de videogame, de gaming. Então acho que foge um pouco daquele perfil super comercial, ter esse lado um pouco geek.
E aproveitando, assim, tem uma pergunta que eu quero fazer aqui nesse quadro. Qual que foi o maior perrengue, assim, que hoje você dá risada na construção do Suite? Porque, assim, pô, você foi um baita do empreendimento, Cara, nem tudo deu certo. Qual o maior perrengue que hoje você olha e fala assim, você dá risada e você fala assim, eu não acredito que isso aconteceu? Acho que tem bastante coisa de falar, tá? Acho que tem vários, né? Porque desde da construção da ideia, do branding, da arquitetura. Cara, um grande exemplo é, o ponto é muito grande, a gente queria montar aquele mezanino. E aí fomos fazer a análise para montar esse mezanino, o chão estava podre, eu tive que tirar 53 caminhões de chão podre de dentro e refazer todo o chão. Então esse foi o primeiro, para começar a brincadeira. Exato, vamos começar? Vamos, não. Atrasa já a obra, um tempo. Então assim, eu acho que o perrengue mesmo de um projeto desse é obra. É assim, é uma coisa que, como empreendedor e com todo o conhecimento que a gente tem de empresa, é um desafio totalmente novo e que você vai lidar com muito perrengue. Então esse foi o primeiro para dar o start, mas durante a obra várias coisas que foram atrasando. Então acho que o grande perrengue aí é realmente obra, dentro do Suite Secrets. E agora caminhando para o final aqui, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Eu acho que como eu falei, né? Eu sou uma pessoa muito sociável. Então, por mais que você falou esse maestro de conectar, hoje talvez eu não conecte, mas eu me sinto muito bem em grupos diversos. Eu gosto de estar lá com pessoas, conhecer pessoas. Então é isso, me joga no Suite Secrets lá com pessoas de ramos totalmente diferentes, que eu vou estar confortável, vou estar conversando com todas as pessoas, tentando aprender muito com elas, e aí agora o que eu quero tentar muito desde que a gente começou a conversar é realmente não só aprender com elas, entender os desafios delas e começar a conectá-las. Qual a maior loucura que você já fez na vida? Eu acho que a maior loucura foi pular no mar, no Tonga, com a jubarte e no Sri Lanka com a baleia azul. Assim, você pular, você perde total controle da sua vida, né? Praticamente. Você está num lugar... Peraí, dá um passo antes. O que é jubarte? Jubarte é a baleia jubarte. Então, assim, eu sou apaixonado por viajar e em cada uma das viagens eu quero fazer aventuras, né? Eu sou uma pessoa que adora adrenalina, mergulhar, esportes, essas coisas. E eu criei uma paixão pela água incrível, adoro água, surf e mergulho, de snorkel, de cilindro, então eu adoro a água. E aí, mas o que eu gosto de mergulhar mesmo é ver os animais grandes. Então eu já mergulhei com mais de 14 tubarões diferentes e para mim, a minha experiência de adrenalina e assim, mais incrível que eu fiz foi me jogar lá na água com a baleia. É uma coisa que você perde o controle ali, né? Você não está na sua zona de conforto, que é a água, você não tem total locomoção ali, e você está com um animal de toneladas que, a partir do momento que ele quer, ele faz o que quiser com você. Peraí, isso é claro que envolve um risco. Sim. Qual é a parte que você controla desse risco? Assim, quais são as recomendações? Porque, cara, eu não sei mergulhar, eu nunca mergulhei e tenho muito interesse, não com baleias, mas me traz curiosidade aqui de falar assim, peraí, o que está no seu controle? Fala assim, faz isso para reduzir a chance de dar problema. Boa. Então, acho que de novo volta para aquela questão, estuda, né? Vê os problemas que já aconteceram com esse tipo de experiência, vê, assim, estuda o animal, com todo o tipo de comportamento dele. Quando você chega lá, escuta no detalhe o que estão te falando, o que você tem que fazer. E aí, quando você está na água, tenta respeitar tudo. Executa, com certeza. Mas vamos lá, quais são as principais instruções que te dão aí? Cara, não nadar em direção... Na baleia especificamente, né? Não nadar em direção à baleia. Então, assim, você não pode se aproximar. Ela tem o direito de se aproximar de você, mas não vá em direção a ela. Especificamente, a experiência que eu tive era uma mãe muito grande com um filhote de 1 mês e meio. E o filhote parecia um filhote de cachorro. Ele vinha e trombava em você. Assim, mas o filhote já tem toneladas. Então, assim, você tinha que saber como lidar. Tinha todas as instruções. Falava, sempre vai para trás, não vai para frente. Porque se ele for para frente, ele não vai ser por mal, mas ele vai brincar com você. E brincar com você quer dizer um perigo ali. Não ficar perto da cauda, da mãe e do filhote. Porque a cauda ela não está olhando e é uma das coisas mais fortes. Então, assim, foi uma experiência de alto risco, mas alto retorno. Vou te falar também, assim, é uma energia única. Você tá lá... Não, peraí, eu gostei disso. Agora, e tubarão? Quais são o que muda a hora que você vai mergulhar com tubarão? Acho que primeiro é estudar o tubarão específico que você pode encontrar naquele mergulho.
A grande maioria dos tubarões, eles atacam de baixo para cima. Então, quando você está mergulhando, por exemplo, com o tubarão martelo, o tubarão tigre, o tubarão touro, que são os mais conhecidos por atacar, por mais que são em situações diferentes. Por exemplo, eles atacam muito no Nordeste por causa da visibilidade, eles não conseguem ver, é por isso que eles provam, né? Eles não mordem para atacar. Então é você saber, tá com a empresa certa, dois, é realmente esse ataque de baixo para cima. Esses mergulhos você ajoelha na areia e fica. E aí esses tubarões estão nadando em volta de você tem que ficar sempre atento. E realmente você tem o controle ali. Você tem que aprender a ter o controle. O tubarão vai chegar na sua cara, você vai pegar, botar a mão na cabeça dele e desviar. Ele não está ali para te atacar. Ele é curioso. E ele não vem com tudo, porque você está para baixo, ele tem que subir para atacar, então ele não faz isso. Então é estudar demais, é ver de novo, é ver tudo que já deu errado. Essa é uma das piores partes. Você vê o dando errado e está lá depois. Mas de novo, é uma adrenalina ali única, é um momento, assim, para mim o mergulho é uma meditação, né? Você está flutuando, você tem que fazer uma respiração de meditação, né, profunda, e você está vendo coisas que você está num mundo paralelo, você está debaixo d'água. E esses animais tão imponentes da natureza, que praticamente não tem ninguém que ataca eles, você está lá convivendo com eles. Pô, quem é que está nos escutando, talvez falando assim, que loucura foi essa? Deve estar achando assim, pô, será que só eu acho que isso foi loucura? Não só eu vou falar aqui que é uma loucura, mas tem duas pessoas da equipe técnica nos acompanhando aqui, colocaram a mão no rosto, balançaram a cabeça e falaram, que é isso que esse cara fez? E voltando aqui, para nossa conversa aqui sobre carreira, sobre sucesso, conta para mim uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para ter sucesso. Boa. Eu acho que hoje muito mais acho muito pensando na liderança, né? Eu acho que a liderança ela tem uma beleza para todos, onde é muito legal ser o líder, né? Todo mundo quer chegar naquela liderança, mas realmente tem muitos desafios quando ele chega na liderança, né? Parece que cheguei lá, talvez vou trabalhar menos, vou delegar, mas não. Eu acho que o líder... Hoje eu aprendo que às vezes trabalha muito mais que a própria pessoa, porque você tem que falar com os seus superiores, tá tudo certo com os superiores, com o seu time está feliz, tá confiante que seu time está entregando. Então, assim, eu acho que a liderança hoje ela tá muito florida e acho que é legal passar para todo mundo que é muito desafiador ser líder, se motivar pessoas, se lidar com pessoas. Então, acho que essa verdade que eu gostaria de falar sim, tenha certeza que liderança é um grande prazer, é uma coisa que é legal almejar, mas que é extremamente desafiador. Deixa aqui para a turma algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado, se desenvolve, se inspira? Boa, vou vender então o Google aqui, né? Tô brincando. Eu acho que é muito referente a isso, né? Pegar esse assunto, então vamos falar um produto do Google e se aprofundar, buscar essas fontes de conhecimentos, desde de internet, buscar onde estão os principais... Jogar no Google E buscar as principais fontes de informação, mas pessoas. Eu acho que no final das contas, fonte de informação principal é melhor ainda se conectar com pessoas. A maioria das pessoas que já estão lidando com o que você vai começar a lidar, elas já passaram pelaquela parte de falar, não faz isso. Então você poder absorver o não faz isso, ele te dá um jump, ele te pula um degrau que acelera muito o seu conhecimento. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar aqui para esse podcast e ter uma conversa legal como essa que a gente está tendo. Boa. Deixa eu pensar aqui agora. Tem bastante gente agora. Acho o Pyong Lee, não sei se ele já veio. Acho que ele tem muito para compartilhar. A gente conversou bastante. Ele tem uma história de vida super legal. Quem mais? Queria indicar o Rogério Nicolai, ele é o head do Pinterest. Acho que é uma pessoa super interessante também, como ex-Google, passou anos no Google comigo, hoje está lá no Pinterest. E não sei se o Robson já veio, o Robson Arada, que vai tocar hoje lá no Switch. Eu acho que é alguém também que tem muito a compartilhar. Muito bom. E Davi, hoje a hora que você olha para a sua história, o seu perfil, que fatores da sua história de vida fazem você ser quem você é hoje? Boa. Então eu começaria... pela minha família, né, meu berço. Assim, eu respeito muito meus pais e eles que me fizeram meu berço, respeitando muito de respeito e ética. Então esse é da onde é o meu pressuposto para qualquer coisa, qualquer decisão, qualquer nova oportunidade, qualquer pessoa que eu vou interagir, eu tenho esse berço. E aí o resto foi realmente
a escola foi a vida mesmo, com todas as minhas experiências. Então acho que essas diferentes oportunidades que eu passei, tão diversas, diferentes países, diferentes áreas dentro do Google, de headhunter, mercado financeiro, me forjaram muito para ter um senso de me adaptar bem a qualquer oportunidade, mas também lidar com pessoas de diferentes backgrounds e saber lidar com elas da melhor maneira, respeitando toda uma questão de cultura. Então acho que essa diversidade que o Google me deu de oportunidade me leva onde eu estou hoje, junto com aquele berço que eu comentei. E para quem acompanha esse podcast, Davi, já sabe que tem uma pergunta que eu não deixo de fazer para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Boa. Acho que felicidade é você estar bem com o que você está fazendo, com as pessoas que estão ao redor de você. Então é muito o que eu falei, né? Você acordar e ser aquele despertar de falar quais são os desafios do dia daquela maneira super positiva. Onde não é aquele acordar e falar, putz, mais um dia que eu vou ter que lidar com várias coisas. Não, caramba, hoje é aquele mais um dia cheio de desafios, mas eu gosto do que eu faço. Então acho que são alguns pilares, né? Você está feliz com quem você está, seja amoroso, amigos, trabalho. Então você está feliz com o seu trabalho, com o que você faz. Eu acho que você tem que ter, assim, fora da zona de conforto sempre. Eu acho que para mim felicidade tem que ter um pouco esse desafio. Quando você começa a estar numa zona de conforto, é aquele despertar, tipo, mais um dia. Então sempre pensar em como sair. Acho que o Switch é muito isso, totalmente sair da zona de conforto. Mas acho que felicidade é realmente você estar bem consigo mesmo. Adorei, adorei. E Davi, antes da gente terminar, eu tenho aqui um presente para você pela sua participação aqui no podcast. Olá, obrigado, é um óculos da Lanvin aqui, enviado pelo nosso parceiro aqui, a Marchon, que é distribuidor e fabricante aí de várias marcas aí do mercado. Eles fabricam os óculos da Lacoste, da Nike, e eles estão sempre aqui com a gente presenteando os convidados. Que legal. E eles dão uma stalkeada no perfil ali da pessoa para tentar chegar aí no melhor óculos aqui. Espero que eles tenham acertado aí, então obrigado aí pela tua participação. E pra gente fechar, como é que as pessoas te encontram, que projetos que vem pela frente? Deixa teu recado aqui pra turma. Então assim, acho que pra me encontrar a melhor maneira é o Instagram mesmo, Depolitanski. E eu acho que de projetos estamos o Sweet Secrets aí indo super bem. Acho que é um pouco secreto, difícil de conseguir, então mas deixo aberto aí a tentativa. Eu acho que uma outra coisa é o Alma, né? O Alma DAO, onde a gente está com grandes pessoas aí tentando acelerar o Web3 no Brasil. Acho que esse é um outro grande projeto que eu estou super motivado de estar em conjunto com essas grandes cabeças que estão. E o Google também, né? Eu acho que o Google, assim, desde que eu comecei lá, cresce muito, sempre inova. Eu adoro estar lá. Então, acho que esses são os 3 pilares de futuro aí para mim que eu gosto muito. Sensacional. Muito obrigado mesmo, Davi. Adorei aqui. Tenho certeza que todo mundo nos escutou aqui, saiu com um caderno cheio de lições aqui que estavam anotando. Valeu mesmo. Boa, Baza. Obrigado pelo presente, obrigado pelo convite. Super feliz de participar. Valeu.